Item 93 do material didático, o papado e Carlos Magno. Bom, o poder católico está aumentando na Europa, okay? Principalmente entre os francos. Agora, em 758, o que vai acontecer? Vai assumir o poder do governo dos francos Carlos Magno. E esse Carlos Magno, a Igreja Católica, ela vai, com ele, fazer uma nova tentativa de organizar o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20, que para os católicos já estava acontecendo, né? Ok? Ou seja, com Carlos Magno, esse período que nós vamos estudar agora, a Igreja Católica, ela cria o que vocês já estudaram na história, né? Chamado de Sacro Império Romano Germânico. Bom, vai ser criado agora, ou seja, é o Santo Império na visão dos católicos. Ok? Bom, o comentário prossegue. Carlos Magno tornou-se rei dos francos em 758 da era cristã. Bom, coloco aí para vocês um historiador que descreve esse momento, né, da Igreja Católica e o poder de Carlos Magno. Ele diz o seguinte: o imperador bizantino havia recentemente condenado como uma idolatria qualquer representação de Cristo nas igrejas e ordenou que fossem removidas. Mais tarde tentou determinar a mesma política para o Papa e estendê-la a toda a Europa Ocidental, ou seja, o imperador do Oriente chegou a tentar acabar com a idolatria da Igreja Católica. Nas palavras do estudioso Warren Hollister, o papado estava como nunca em uma desesperada procura por um paladino. Quando o Papa Zacarias, né, foi Papa de 741 a 752, recebeu a carta de Pepino. Quase instantaneamente concordou com Pepino. Pepino foi coroado rei dos francos em 751 e, mantendo o precedente real, nomeou os seus 2 filhos como sucessores. Entre seus primeiros atos como rei, Pepino derrotou os lombardos e doou uma significativa parte das suas terras para o papado, que ficou conhecido como a doação de Pepino. O papado, por sua parte, esperava controlar Pepino e seus sucessores e reivindicava a autoridade sobre a coroa dos francos, em virtude de um documento conhecido como doação de Constantino, supostamente escrita pelo imperador romano Constantino I, declarando que um monarca cristão entregaria seu governo voluntariamente ao papado e que o Papa graciosamente o devolveria. Nos termos do documento, a Igreja, no caso a Igreja Católica, né, era o verdadeiro poder por trás de cada trono. E poderia retirar aquele poder tão facilmente quanto o havia dado. O documento era falsificação e não existe evidência de que Constantino tenha feito tal afirmação em qualquer ocasião. Pepino não tinha como saber isso, pois era analfabeto, e não tinha outra escolha a não ser acreditar em tudo que o clero lhe dizia, brandindo o papel com a doação à frente de seu rosto. Pepino aceitou as condições de doação de Constantino, mas seu filho não. Carlos Magno, desde o início, governou pela força de sua personalidade, a qual incorporava o ethos do rei guerreiro, associado a uma visão cristã, né? Ou seja, aqueles guerreiros bárbaros, okay? Agora associado a uma visão cristã. Hollister descreve o rei assim: Carlos Magno dominava seus contemporâneos tanto figurativamente como literalmente.
Com 1,91 m de altura, pescoço largo, abdômen volumoso, semelhante a um cântaro, e por tudo isso exibia uma aparência imponente. Podia ser afetuoso, cordial e conversador, porém também podia ser áspero, cruel e violento, e seus súditos o viam ao mesmo tempo com admiração e temor. Ou seja, Pepino foi dominado, mas o filho dele não. Acima de tudo, Carlos Magno era um rei guerreiro. Comandava seus exércitos em campanhas anuais como algo natural. Somente gradualmente desenvolveu uma noção de missão cristã e um programa de união, e expandiu sistematicamente o Ocidente católico. Ou seja, ele vai expandir o reino católico. Ele vai começar a lutar contra até os exércitos bárbaros, obrigando os bárbaros que ainda não tinham aceitado o catolicismo romano a aceitá-lo. Olha o método de evangelismo dos católicos romanos, né? Após implantar e organizar seu exército, lançou sua primeira campanha na Saxônia em 772, iniciando um longo e sangrento conflito conhecido como Guerras Saxônicas, que durou de 772 a 804. Um esforço para erradicar o paganismo escandinavo na região e assentar sua autoridade ali. Preste atenção, irmãos, são 32 anos de guerra, tudo patrocinado pelo Papa e com carimbo de Agostinho de Hipona, que desenvolveu a teoria da guerra justa. Então, esse propósito é agradar o Papa e transformar o mundo bárbaro em um mundo católico. É claro que o mundo bárbaro era uma heresia horrível, mas esse não é o método de conversão que a Bíblia ensina. Bom, em 772, dizia-se que uma facção saxônica havia realizado uma incursão e queimado uma igreja. Reconhecendo-se a intolerância de Carlos Magno pelas crenças e práticas pagãs, é plausível que o rei católico estivesse por trás da destruição da igreja para justificar uma invasão da tribo germânica, o que faria de qualquer modo com ou sem justificativa. Em retribuição pela igreja incendiada, Carlos Magno marchou contra a Westfália e destruiu a Irminsul, a árvore sagrada, representando Yggdrasil, a árvore da vida na mitologia norueguesa. E massacrou muitos saxões em sua primeira campanha. Sua segunda, terceira e restantes campanhas foram 18 no total. Seguiram o mesmo modelo de destruição e massacre. Tudo isso aqui com o apoio do Papa, irmãos. O Papa queria que ele acabasse com o paganismo e, na visão do Papa, tinha que ser no sistema de guerra. Em 782, Carlos ordenou a execução de 4.500 saxões em uma atrocidade conhecida como Massacre de Verden, objetivando quebrar a vontade de lutar dos saxões. Porém, eles ainda não entregariam sua autonomia ou repudiariam sua religião. O Idukin ofereceu a si próprio para o batismo. Era um rei bárbaro, tá ok? Que estava sendo atacado pelo exército católico de Carlos Magno. Então ele falou o seguinte: o que vocês exigem? É batismo? Então diz a história, ele se batizou para acabar com a guerra. Ao aceitar o batismo católico, pronto, acabou a guerra. Era isso que eles queriam. O comentário prossegue. O Papa Leão III, Papa de 795 a 816, foi atacado por uma tumba nas ruas de Roma e foi forçado a fugir. O tumulto fora provocado pelos nobres romanos,
os quais, esperando substituir Leão III com um de seus amigos, acusaram-no de imoralidade e abuso do cargo. Leão foi ter com Carlos Magno por proteção e, aconselhado por seu erudito conselheiro, o intelectual Alcuin, Carlos concordou em acompanhar Leão de volta a Roma para limpar seu nome, o que então foi feito. O historiador Norman Cantor descreve assim os eventos. Em 23 de dezembro, em um julgamento presidido por Carlos Magno, Leão finalmente expurgou-se das acusações contra ele. Este curso de eventos significou uma terrível humilhação para o Papa e sua abnegação perante o governante carolíngio. Ele se encontrava determinado a tentar retomar seu prestígio e autoridade de seu cargo, realizando a coroação imperial de Carlos Magno. Olha o que esse historiador diz. O Papa, ele diante dessa situação, ele vendo que Carlos Magno estava lutando em favor do papado, o que ele fez? Bom, eu vou coroar Carlos Magno imperador do Sacro Império Romano Germânico. Aqui será criado o Sacro Império Romano Germânico. O reino de Deus de Apocalipse, capítulo 20. Era uma continuação porque o Papa fez o mesmo com Constantino. Ok? O comentário prossegue. No dia do Natal do ano 800, quando Carlos Magno subiu para rezar perante o túmulo de São Pedro, o Papa Leão repentinamente colocou a coroa sobre a cabeça do rei, e o bem ensaiado clero romano, junto com o povo, gritaram: Carlos Augustus, coroado grande e pacificador e imperador dos romanos, vida e vitória. Ou seja, foi tudo programado. Carlos Magno nem sabia. Embora o próprio Carlos Magno nunca tenha sido afetado pela absurda fraude da Igreja na doação de Constantino, seus descendentes não foram tão fortes em resistir, e a última dinastia carolíngia sofria, consequentemente, à medida que os papas asseguravam e reafirmavam a suposta autoridade política deles. Ou seja, a princípio, agora, Carlos Magno, o Papa, não interfere, não se diz uma autoridade maior do que ele. Mas os filhos de Carlos Magno, o Papa vai insistir com esse tema. A Igreja Católica seguia a doutrina da guerra justa de Agostinho de Hipona e assim apoiou e inspirou as guerras de Carlos Magno. Na visão do Papa, ele estava instituindo o reino de Deus. Os católicos e protestantes criticam as igrejas evangélicas quando afirmamos que havia uma igreja fora da Igreja Católica. Mas retornamos à crítica perguntando: a Igreja de Roma é a igreja que Jesus profetizou como sendo luz do mundo e coluna e firmeza da verdade? Com certeza não. Ou seja, estamos diante de mais um exemplo de como a Igreja Católica manipulava a história.